Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje vamos conhecer a Rooftop, uma PropTech, onde o CEO Daniel Gaba vai falar tudo e muito mais sobre o mercado imobiliário. Vamos junto! Daniel Gaba, CEO da Rooftop, um prazer tê-lo aqui com a gente no Startupeiros de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, né? Daniel, falando de PropTech, qual é a definição? Como podemos enquadrar esse tipo de startup? O próprio termo PropTech, né, já referencia o nosso dia a dia, né? Então, são todas as companhias e empresas que adotam algum tipo de modelos de negócio repetível e escalável usando tecnologia para poder proporcionar operacionalmente a execução da atividade. Uhum. Desde o processo de ideação até o momento atual de vocês da Rooftop, como é que você pode trazer aqui para a gente, exemplificando desafios também envolvidos? Legal. Nossa companhia tem 3 anos, porém eu tenho aproximadamente 15 anos de experiência no mercado imobiliário e financeiro, basicamente investimentos em ativos alternativos, que são todos aqueles imóveis com algum tipo de restrição, seja com o proprietário, dívidas de IPTU, condomínio ou dívidas de natureza civil, quanto também dívidas atreladas à própria propriedade. Então, o nosso modelo de negócio basicamente foi concebido inicialmente para realizar compra desses ativos com algum tipo de estresse, passando por todo o processo de regularização e posteriormente a venda a mercado já livre e desembaraçado desses problemas. E nesse meio do caminho, Lene, a gente percebeu que esses proprietários desses imóveis eles estavam perdendo as suas propriedades por dívidas de pequena e média monta. E aí a gente pensou, acho que tem aqui um caminho para que a gente possa conceber um produto que ajude esses proprietários a se reestruturar financeiramente sem precisar passar pelo processo de retomada desses imóveis através de leilões judiciais ou extrajudiciais, que na nossa visão sempre foi uma destruição de valor, tanto para o próprio proprietário, quanto para eventualmente um credor que tenha esse imóvel atrelado a alguma garantia de financiamento ou empréstimos. E nesse meio do caminho, a ideia aqui é transformar esse ativo, esse patrimônio, né, desse cliente, em dinheiro para que ele possa se reestruturar financeiramente. Então, a gente já estruturou alguns veículos de investimento para que a gente possa ter liquidez de capital para poder originar esses ativos no mercado, tanto através de parcerias com bancos, quanto estratégias de aquisição digitais, para que a gente possa participar da reorganização e reestruturação financeira dos clientes usando o seu imóvel. O Rooftop em casa é basicamente esse método que você cita pra gente, envolvendo bancos e tudo mais, né? Explica mais pontualmente para quem está em casa entender como é que funciona. Vocês olham essa dor de mercado e vocês agem como se fosse realmente... Como se fosse não, vocês impedem que chegue a um extremo que pode ser irreparável, é isso? Como é que funciona? Exato. O programa Rooftop em Casa ele foi concebido para atender desde clientes que não estejam com uma situação de estresse financeiro até clientes que estejam em situação de estresse financeiro extremo. Então, é um produto versátil, é uma operação imobiliária, né, onde a Rooftop, através dos seus veículos de investimentos, compra esse ativo, transforma o proprietário em locatário, com uma diferença. Esse proprietário pode voltar a ser dono desse imóvel por um valor já conhecido, pré-estabelecido desde o início da operação, fazendo com que essa operação seja desenhada de uma forma personalizada para atender os objetivos e necessidades de cada cliente. Então, o programa Rooftop em Casa basicamente converte esse proprietário que está em busca de liquidez, em busca de capital, em inquilino do seu próprio imóvel, com essa opção de recomprar o imóvel e, no limite, se ele não recomprar por algum motivo, ele ainda tem, dentro do nosso programa, a possibilidade
de conjuntamente com a rooftop, buscar uma melhor oferta para esse ativo e essa diferença ainda ficar com ele no final da transação. Então a gente construiu o produto para que tenha essa flexibilidade, tenha essa calibragem correta para que nós, como investidores, não capture 100% do upside, da valorização que ainda pode ter esse imóvel para o lado do vendedor, atual locatário. Então é uma transação que a gente conseguiu desenhar de forma equilibrada, flexível, para que de fato ela enderece essa dor do cliente, que é se recuperar, se reorganizar financeiramente usando o seu imóvel. E isso de se transformar de proprietário para inquilino também é uma maneira de você mitigar algo extremo que poderia ser de proprietário a não proprietário, né? Você encurta o caminho no sentido de tipo, vamos ver qual é o remédio que vai ser utilizado aqui para, quem sabe, você se tornar novamente dono do seu próprio imóvel. É basicamente por aí. Excelente observação, Lene, porque um proprietário que tem algum tipo de problema relacionado às finanças, ao imóvel, o caminho natural é ele ou vender esse imóvel ou perder esse imóvel para o banco, então, ou para o credor. Né? No nosso caso, essa possibilidade, né, de você poder olhar o problema, entender qual que é a dimensão desse problema e dar o remédio na dose correta, faz com que você consiga reestabelecer esse proprietário sem ele precisar passar pela dor da retomada, da perda do imóvel, do leilão, que destrói completamente o valor daquela propriedade. Então, se você consegue, né, olhar esse proprietário, olhar esse imóvel da forma como deve ser olhada e constrói com ele uma solução que possa, né, eliminar as dívidas, renegociar as dívidas, inclusive com descontos, você consegue trazer para ele, né, essa vantagem de não ter esse imóvel expropriado e tendo essa perda patrimonial que é gerada através dos leilões. Bacana entender a linha de raciocínio que vocês tomaram, né, para atingir, como vocês atingem bem feito, essa dor de mercado. Agora, o acesso a isso, é site, aplicativo, como é que funciona para quem precisa buscar o serviço da Rooftop? Nós temos alguns canais, né? Primordialmente, a gente tem os nossos sites, os nossos canais de atendimento, então a gente também trabalha com muita mídia impulsionada. E a gente tem parcerias também com os principais bancos do país, ou seja, quando um cliente, né, de alguma das 5 instituições financeiras que promovem crédito imobiliário no Brasil tem algum tipo de contratempo, eles podem procurar a Rooftop para que a gente possa observar e analisar as características do imóvel, os dados desses contratos de empréstimo ou financiamento imobiliário, para que a gente possa propor aí uma solução e fazer uma proposta que enderece a necessidade do cliente. Legal. Figura do investidor se comporta da mesma maneira como qualquer outra startup ou temos peculiaridades dentro de uma PropTech? Na verdade, o mercado americano já dissociou bem essa figura do investidor, né, em ambientes de empresas de propriedades imobiliárias. Então, o operacional ele é diferente do veículo que investe nas propriedades, nos imóveis, né? Então você tem uma parte que é operacional, que aí você tem investidor na operação para suportar, né, o início, o período de tração e depois de perenidade aqui da companhia, e você tem também os investidores dos veículos que a gente utiliza para comprar as propriedades e depois receber de volta ou do nosso cliente ou do mercado que vem eventualmente absorver essas propriedades em comum acordo ali com o nosso cliente. Né? Então, são situações diferentes. Eu tenho investidor da Rooftop e eu tenho investidor dos veículos que compram as propriedades. Daniel, quando a gente fala do mercado imobiliário no Brasil, não tem como não falar também da macroeconomia, né? Índices como o IGPM principalmente, enfim, a inflação também neste momento. Como é que você analisa esse cenário macroeconômico brasileiro com os desafios constantes que é estar à frente de uma startup ligada ao meio imobiliário? Muito bom. A gente tem, né, não só o índice geral de preços e inflação
comprimindo um pouco o mercado, mas eu acho que a gente tem que ir além, Lene, e olhar um pouco sob o ponto de vista de renda, emprego, juros principalmente. A gente está aqui falando de percentuais proibitivos, na casa de 13,75% há mais de um ano, né, nesse patamar. Então, se a gente pega o cenário de 2020, né, pré-pandemia, onde Selic estava 2%, ainda que a gente não precise entrar no detalhe se estava certo ou se não estava certo esse percentual, mas a gente teve um aumento de quase 400% ao longo de aproximadamente 24 meses. Isso, de certa forma, impacta substancialmente o número de contratos de financiamento que são pleiteados perante as instituições financeiras. A gente vê hoje, né, agora principalmente do começo do segundo semestre até o final do ano, uma possibilidade de arrefecimento dessa taxa de juros. Então, acredito que o Banco Central comece a sinalizar agora para uma queda, o que vai fazer com que os clientes, os consumidores, do ponto de vista do mercado imobiliário em geral, possa retomar a confiança de colocar o plano de aquisição ou de troca de imóveis da casa própria em dia, né? O que vai fazer também, na minha visão, né, eu acredito muito que nos últimos meses teve uma contenção, então tem uma demanda reprimida. Acho que tem pessoas que estão com esse plano em stand-by e provavelmente agora, com o arrefecimento da taxa de juros e a melhora da economia, a gente deve ter um novo aquecimento do mercado imobiliário. Ou seja, visão de médio e longo prazo também acompanha de forma direta a visão de médio e longo prazo do mercado? É direto o impacto no seu negócio? Sem dúvida, né? sem dúvida. Não tem pra Porque no final do dia, quando a gente fala de custo de capital a 13,75 ao ano, que é o capital que a gente precisa ter nos nossos veículos para fazer a aquisição dessas propriedades, eu estou tendo que também realizar propostas para os nossos clientes considerando o meu custo de capital. Sim. Então, se eu tenho um custo de capital alto, isso impacta muito também nos valores das propostas que a gente repassa para os clientes. Então, é intimamente e diretamente ligado. Então, a gente também acredita que se tiver uma queda na taxa de juros, a gente também vai poder endereçar propostas que sejam mais palatáveis do ponto de vista econômico, dado aí os índices de juros, principalmente. É um círculo virtuoso que acaba se tornando, né? No sentido de, tipo, se um anda bem, o outro também anda. E não só falando de economia, mas também falando do aspecto judicial da coisa, né, Daniel? Porque acho que também impede de você chegar a um litígio, a uma morosidade de justiça, como são muitos casos que vão para a justiça e ficam lá parados. Ou seja, você atua, de certa forma, atingindo dores não só econômicas, mas também judiciais. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto antes a gente chegar no problema, quanto antes o cliente se sentir apto a querer resolver, né, os pontos relacionados à reorganização financeira, é melhor, porque você vai poder negociar de uma melhor forma com os credores e evitar também que tenha demandas judicializadas. Sim, com certeza. Olha, super curioso e interessante ouvir toda a história até aqui, mas a gente ainda tem muito mais tempo de conversa, só que a gente vai agora para um rápido intervalo. Você continua por aqui. Na volta, ele fala muito mais sobre a Rooftop, uma startup, uma PropTech. É já já. Startupeiros de volta, Daniel Gava que fala da Rooftop. Bom, até aqui a gente já conheceu todos os processos de vocês. Agora eu queria saber mais a respeito dos desafios regionais. Onde vocês atuam, qual é o tamanho das cidades que possam ser aí contempladas com o serviço da Rooftop e, obviamente, falando aqui de diferenças que o Brasil carrega, né? Diferenças regionais que são muitas vezes determinantes para o desenvolvimento de um negócio. Como é que você enxerga, Daniel? O mercado imobiliário é bastante assimétrico no Brasil. Então, a gente vê muita diferença entre atuar
numa capital como São Paulo versus você atuar numa cidade do interior, né? Então, aqui na capital, a gente tem bastante apoio de ferramentas tecnológicas produzidas até por outros parceiros, como os portais imobiliários. Então, a gente tem muita informação relacionada às ofertas de imóveis, que serve para a gente analisar os imóveis que a gente está comprando, os imóveis que a gente está analisando aqui do ponto de vista de inteligência imobiliária, fazendo com que essas informações elas fiquem cada vez mais padronizadas. E isso é diferente quando a gente vai para o interior do estado ou até para outras regiões do Brasil. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que a prefeitura está bastante avançada do ponto de vista de disponibilização de informações relacionadas as demonstrações de transações imobiliárias. Então, hoje é possível eu saber, em determinados condomínios, qual o valor transacionado de uma unidade de apartamento nos últimos 6 meses, 1 ano, dependendo se teve ou não transação naquele condomínio. Isso faz com que o nosso trabalho seja facilitado por conta dessa disponibilidade de informações. Então, na medida que isso vai se tornando um pouco mais desafiador, a gente foi calibrando também a nossa atuação para outros estados e cidades. Então, como a gente tem mais segurança em precificar um imóvel em cidades acima de 200 mil habitantes, a gente elegeu as cidades dos estados do Nordeste, Sudeste e Sul do país para que a gente possa trabalhar de uma forma que a gente garanta uma segurança tanto para a nossa companhia, quanto a gente também ofertar uma proposta que seja verossímil, que tenha ali fundamento imobiliário para que a gente não precise tomar um risco ou ser descalibrado com relação às propostas que a gente oferta para os nossos clientes. Ah, legal. Quando falamos também da divulgação de plano diretor, por exemplo, de um local, aqui em São Paulo recentemente tivemos também todo um movimento ligado a esse tipo de divulgação e, obviamente, a gente fala de rearranjo numa cidade, rearranjo num espaço urbano, isso a depender, claro, não só de bairros, mas também de planejamento de estrutura, né, imobiliária. Qual é a visão da Rooftop a respeito desse tipo de informação também que fica disponível? A gente sempre acompanha essas alterações, essas modificações dos entes públicos. Especificamente com relação ao plano diretor de São Paulo, a gente viu recentemente uma movimentação que impactou diversas áreas e bairros aqui da capital, principalmente falando, por exemplo, do eixo Rebouças, da revitalização do centro, da possibilidade de você fazer empreendimentos imobiliários em torno das novas estações de metrô, configurações de produtos imobiliários de diferentes formatos, inclusive até alguns em função da mobilidade, não tendo mais vagas de garagem. Então a prefeitura começou a analisar os produtos imobiliários sob diferentes óticas e isso impacta diretamente na valorização ou desvalorização de um ativo imobiliário. Então é sempre bom a gente ficar próximo, né, e entender de fato o que tem acontecido com essas alterações de plano diretor, porque isso vai impactar diretamente no valor do metro quadrado das unidades ou dos terrenos que são comercializados, seja residencial ou comercial de determinadas regiões. E por falar em valorização ou desvalorização e prédios comerciais, Daniel, a pandemia também trouxe uma mudança significativa nesse sentido, né? Porque o trabalho híbrido veio de certa forma para ficar na maioria das empresas e também houve uma reorganização nesses cenários, nesses locais onde antes eram de trabalho, eram comerciais e hoje não são mais. Também há uma realocação desse tipo de negócio, né? Sem dúvida, o fenômeno da pandemia trouxe alterações significativas para o mercado. A gente viu uma curva, uma velocidade maior de transações sendo realizadas no litoral, em condomínios, também rurais. Então, a gente viu uma migração do público das capitais para o interior. Isso fez com que alguns comportamentos que antes da pandemia não existiam passaram a ser
melhor observados de acordo com a necessidade e interesse de cada um. Então, teve sim uma movimentação fruto das escolhas que as pessoas passaram a fazer depois do fenômeno da pandemia, seja relacionado ao trabalho, seja relacionado também à vida pessoal. Daniel, reforça pra gente os canais de comunicação que vocês têm e dá um exemplo de, tipo assim, alguém precisa do serviço da Rooftop, liga. Qual é o passo? Tipo, conta pra gente como Legal. funciona. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente pontuar que o produto da Rooftop ele é concebido para pessoas que não tiveram um passado financeiro perfeito, mas querem ter um futuro promissor. Ou seja, é um produto muito versátil, atende desde o cliente que simplesmente tem um imóvel e quer uma liquidez de capital, quanto clientes que estejam numa situação de estresse financeiro extremo. E a gente tem os nossos canais de atendimento, que é o nosso site, rooftop.com.br, o nosso telefone 011 2222 1490, que é o nosso WhatsApp, além das nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook. Boa. É um bom amparo assim que vocês dão, né? Diversas vias, o WhatsApp que hoje dita muito sobre essa rapidez, agilidade do atendimento. E nesse atendimento, como é que funciona? Eu, por exemplo, tenho um problema X imobiliário. Como é que funciona o approach, a aproximação, assim, a descrição do que você tem de problema para a solução que a Rooftop pode oferecer? Os nossos canais de atendimento são todos preparados com especialistas que passam a atender o cliente na medida que ele preenche um formulário com algumas perguntas relacionadas tanto ao imóvel quanto à localização. Então precisa estar dentro da nossa política de investimentos, tanto o imóvel quanto o proprietário, e a partir daí segue um fluxo de recebimento dessas informações, entendimento com relação ao desafio, ao diagnóstico. A gente costuma falar que a gente faz um roof X aqui, que é um raio-x desse cliente, e a partir daí a gente marca uma reunião virtual para garantir que os problemas estão bem colocados e que a solução que a gente está ofertando vai endereçar aí a necessidade de cada cliente. A partir dessa reunião virtual, a gente já faz a formalização dos contratos, o cliente recebe uma área logada, onde ele pode consultar as informações em relação ao contrato, ao imóvel, a duração, pagamento, possibilidade de recompra e também acionar ali os nossos planejadores financeiros. A gente coloca à disposição do cliente um planejador financeiro com certificação CFP para acompanhar a jornada desse cliente até a recompra ou eventualmente o recebimento de uma oferta de valor maior pelo mercado, ele decidindo ou não se desfazer dessa propriedade. Qual é a composição da equipe da Rooftop? Por exemplo, o que o colaborador precisa ter para fazer parte do time? Quais são os profissionais ali que trabalham junto? A gente gosta aqui de pessoas que tenham energia, inteligência e gostam de fazer as coisas acontecerem. Então a gente tem algumas vagas abertas, inclusive, tanto na nossa página, quanto do LinkedIn, quanto nos nossos canais de atendimento. Qualquer um pode acessar e ver o que tem disponível e aplicar para que a gente possa bater um papo. Ah, que bacana. É bom saber, inclusive, que tem possibilidade de empregabilidade dentro da startup. Afinal, a gente fala também de um meio que só influencia cada vez mais positivamente a empregabilidade aqui no país, né? O empreendedorismo, as startups que estão com tudo cada vez mais. E por falar nisso, quais dicas profissionais você poderia dar para quem nos acompanha? Tanto os empreendedores que buscam um negócio não necessariamente no meio imobiliário, mas também nele. Qual a principal dica que você daria, Daniel? Olha, empreender é uma arte de você ter descobertas, errar, implementar novas estratégias até que você consiga de fato se estabelecer. Eu gosto muito de um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, e tem um outro livro também que eu li, que é o Blitzscaling, que é do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que eles basicamente trazem um conteúdo rico com relação ao arquétipo dessas empresas. O que a gente precisa se preocupar
na empresa, com as pessoas, nos determinados estágios dela. Então, desde a concepção do produto até você encontrar os seus primeiros clientes, aos desafios de distribuição e entrega, como que você faz com que esse produto ou essa tecnologia ou esse serviço seja conhecido de uma forma ampla, até assuntos de empresas mais consolidadas como recrutamento e retenção de talentos e governança corporativa na prática. Então, eu recomendo a leitura desses 2 livros, que eu acho que tem bastante conteúdo rico para que você possa tirar um sonho do papel. Legal. Por fim, suas considerações. A gente está quase no final já do programa. Foi um prazer falar contigo. Fica à vontade para sua mensagem final. Obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui no canal Startupeiros. E a gente se vê por aí. Boa sorte sempre, Daniel. Parabéns pela iniciativa da Rooftop e que vocês tenham cada vez mais sucesso nesse meio. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro sempre que o programa está disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.